para a gente terminar esse gostoso papo com você, meu amigo João Luiz Carnelossi Palomino, fala um pouco sobre o futebol atual. Como que você enxerga o futebol como esporte, o futebol como business, o futebol que pode ter uma liga, tá uma briga aí, uma disputa com relação à Libra, por exemplo. Mas como é que você vê globalmente o futebol, Palomino? Bom, essa pergunta vem no dia seguinte ao Brasil perder da Colômbia por 2-1, jogando mal demais, né? Nas eliminatórias, ocupando a quinta colocação. Se bem que essas eliminatórias são o maior engano que eu gosto da história do futebol na América do Sul. Mas é uma pergunta bem complexa e bem abrangente, né? Se a gente analisar por setores, né, nós ficaríamos aqui bastante tempo. Mas, assim, a gente pode dividir em 4 pontos principais. O primeiro deles é o futebol no Brasil. O futebol no Brasil conseguiu alcançar níveis impressionantes de faturamento, de engajamento, de maior número de torcedores, de arenas de qualidade, de um futebol não tão vistoso, mas você vê alguma coisa diferente acontecendo, com uma atenção relativa às categorias de base, e eu vejo um caminho sendo construído de forma interessante, mas esbarra necessariamente na vaidade, no egoísmo, no distanciamento entre os donos, entre aspas, dos clubes, né? Enquanto não houver o entendimento de que os dirigentes de futebol, do futebol brasileiro, têm de ser retirados para que dirigentes profissionais numa liga possam administrar isso sem ego, de forma profissional, olhando faturamento, olhando distribuição de renda entre os clubes, eu acho que a gente vai viver a briga que está acontecendo entre as ligas aí. Necessariamente, não tem como a gente esperar muita coisa se há uma dissonância tão grande entre os clubes. Mas eu vejo o futebol brasileiro num momento muito interessante. Segundo ponto, a marca principal do futebol brasileiro, que não deveria ser a marca principal. A marca principal do futebol brasileiro deveriam ser os clubes, mas transformaram a seleção na marca principal do futebol brasileiro. Não ter um técnico efetivo, não ter um técnico escolhido para, desde o começo, trilhar esse caminho, e se o Ancelotti não pode, me desculpe, não será, né? O Fernando Diniz, ou ele é o técnico efetivo, ou ele não é o técnico efetivo. E eu, apesar de ser uma tradição técnicos de seleção dirigirem também um clube, sempre foi algo muito ruim, né? Sempre foi algo que cobrou um preço muito caro. Então, eu não gosto desse modelo e acho que o Diniz ele nem consegue dar atenção à seleção brasileira, apesar de ter conquistado o título da Libertadores com o Fluminense. Agora ele vai ter tempo? Não, ele continua com compromisso lá com o Fluminense. Lamento que a seleção brasileira esteja passando por isso. O terceiro ponto é em relação às categorias de base. Se joga um futebol para manutenção de emprego de técnicos das categorias de base, não para formar jogadores, não para formar talentos. Esse é um problema grave que se enfrenta nos clubes. Isso é discutido abertamente dentro dos clubes, mas, invariavelmente, você perdeu um clássico. Futebol feminino, para a gente não ir longe, né? O Corinthians goleou o Palmeiras, caiu o técnico do futebol feminino. Acontece também nas categorias de base. Você precisa ter ali uma orientação para a formação do homem e do profissional. E isso no Brasil a gente vê alguns exemplos apenas. E o quarto ponto importantíssimo é a pirâmide do futebol, né? A pirâmide da sociedade é assim, né? Tem pessoal que ganha mais, aí vai ganhando menos, e tem que ter uma base ali muito sólida, infelizmente, que não muda ainda há muito tempo. Mas no futebol ela é mais pontuda, é mais aguda e mais aberta na base. Cerca de 80% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. Mas se pratica futebol e precisa se praticar futebol durante todo o ano,
porque são 20 clubes na primeira divisão, 20 clubes na segunda divisão, um monte na Série C, um monte na Série D e um monte que não tem o que fazer, que poderiam ter trabalho de formação de atletas, como atividade social, como atividade para a cidade, como um meio de ganhar dinheiro, que a cidade precisa promover os clubes se promoverem e se manterem como comunidades. Então, a gente está discutindo 4 pilares que precisam ser muito trabalhados, muito discutidos e combatidos nas suas dificuldades, mas com todos, com um altíssimo potencial, porque por menos que a gente goste, o Brasil vive uma monocultura esportiva, né? Não é um país poliesportivo, é um país do futebol, né? E ainda assim há muito o que fazer pelo futebol. Eu acho que em termos organizacionais a gente apanha muito, há muito, não digo amadorismo, mas a maioria das soluções que estão aí para o futebol não dependem de dinheiro, dependem de inteligência, depende de gente preparada, depende de menos apadrinhamento e mais seleção de profissionais. Então, tem muita gente no academicismo, muita gente boa no Brasil que poderia ser aproveitada. Então, eu vejo muito potencial, mas eu não sou cético. Normalmente, eu sou muito otimista, né? Mas a gente passa por uma necessidade de um grande pacto pelo futebol brasileiro, em todas as divisões.